literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota. Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje, Márcia Tiburi, é artista plástica, professora de filosofia e escritora. Gaúcha, radicada em São Paulo, Márcia Tiburi é autora de livros de filosofia como Filosofia em Comum, Olho de Vidro, A Televisão e o Estado de Exceção da Imagem e Filosofia Prática. É autora dos romances Magnólia e Era Meu Esse Rosto, finalistas dos prêmios Jabuti e Portugal Telecom. Em 2015, Márcia Tiburi volta ao ensaio com um livro intitulado Como Conversar com um Fascista, lançamento da editora Record, sobre o qual ela vai nos falar hoje. Márcia Tiburi, como surgiu a ideia de escrever um livro sobre esse tema, Como Conversar com um Fascista? E eu gostaria de saber também como é que foi realizar a obra. Então, Margarida, essa obra é o efeito de dois processos. Um mais acadêmico, digamos assim, mais pesquisa mesmo, e anos estudando autoritarismo e cultura política, estética e esses aspectos todos que nos interessam, assim, quando somos professoras, pesquisadoras. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma observação sobre o cotidiano. E eu tinha já escrito um outro livro chamado Filosofia Prática, sobre ética, vida cotidiana e questões da vida virtual. E esse livro era uma espécie de continuação daquela reflexão. Então, esses dois livros, eles têm um parentesco, digamos. Mas, observando o cotidiano e tentando fazer uma filosofia da cultura brasileira, um belo dia eu tive um insight, foi uma coisa bem pessoal até. Eu estava num jantar em família e no contexto, um exemplo de personalidade autoritária, que é a questão central do livro, surgiu ali na sua expressão radical. Ao redor dessa pessoa que se expunha como um sujeito de preconceitos e como uma pessoa, digamos, bastante endurecida do ponto de vista da reflexão e das emoções, eu percebi que as pessoas ao redor, não apenas as pessoas não conversavam mais com essa pessoa, mas ao redor todo mundo também se calava. E eu saí com essa questão daquele dia, no encontro assim em família, e imaginei que aquilo que eu estava vivendo pessoalmente também fosse vivido por muitas pessoas, que a presença da personalidade autoritária não é mais apenas uma presença, digamos, ao nível das instituições, não é apenas um líder grandioso ou um líder público ou um sujeito da política profissional que se expressa dessa maneira, não é mais a figura do autoritarismo tradicional, né, que se expressa, mas que essa personalidade ela foi como que introjetada nas microestruturas do cotidiano. E, ou seja, o fascista, que seria esse representante da personalidade autoritária, é uma figura que faz parte de todas as famílias e todos os contextos, e eu resolvi escrever sobre enfim, a reflexão necessária, né? Não diria nem apenas a tragédia, nem o drama desse convívio, mas sobre a reflexão necessária diante do surgimento e da banalização, da normalização desse tipo de personalidade no nosso dia a dia. Pessoas que são, enfim, essa é a característica da personalidade autoritária, né? Pessoas que são incapazes de se abrir para o outro, de se colocar perguntas sobre o outro, pessoas para as quais, em resumo, a dimensão da alteridade não está em vigência. Muito bem. E o livro reúne artigos escritos em que faixa de tempo, por exemplo? Você já tinha escritos sobre o tema, ou até que já tivessem sido publicados na revista Cult, então, por exemplo? Por exemplo, tem vários artigos, porque as ideias, ou eu escrevo quando eu vou pensando, pesquisando, quando surge uma ideia nova, porque eu penso muito que a filosofia é uma criação de conceitos. Então, quando crio um conceito novo, ou percebo que algum conceito que já é conhecido na história do pensamento tem pertinência para a análise da nossa condição contemporânea, da nossa cultura ética, política e estética nessa época,
Então eu costumo ou escrever para a revista Cult, ou para a coluna que eu tenho mensal, a revista impressa, ou escrevo para o blog que eu tenho no portal, que aí é um blog semanal. Ao mesmo tempo, vários desses temas, dessas ideias, eu reelaboro, reescrevo, pesquiso com mais profundidade, e alguns dos textos que estão ali não foram publicados, são inéditos no livro. Grande parte do livro, eu diria até que, a meu ver, até é inédito mesmo. Textos que eu fui escrevendo para poder elaborar com mais pertinência essa questão tão complicada entre nós hoje em dia, que é do fascismo e do potencial fascista, da subjetividade desse tempo, da nossa época. Pois bem, dois assuntos que eu gostaria agora de tratar. Um sobre essa questão dos artigos em si, porque eu observei que, independentemente do tema, os temas são todos complexos, mas alguns, né, por exemplo, o título Brasil dos Outros, bom, é um tema que poderia render uma tese, né? Aí você tem um texto assim de 20 linhas, uma página, já outros capítulos, né, são página e meia, 2, são os ensaios um pouco mais desenvolvidos. Por que isso? Então, na verdade, quando eu subintitulava alguns artigos, e a editora, quando paginou o livro, colocou mesmo os subtítulos como se fossem títulos. Eu não achei também que isso fosse ruim, quando viu que tinha sido feito, que não foi espontâneo da minha parte. Eu não achei ruim porque acho que, às vezes, e pelo menos em termos de filosofia, isso pode ser muito interessante, sugestivo, certas questões colocadas de uma maneira um pouco mais fragmentária permitem uma maior abertura para a reflexão. Então, o texto, sem dúvida, ele começa, esse título, Como Conversar com o Fascista, é um título irônico, evidentemente, porque fascista é aquela personalidade com a qual a gente não conversa, porque ela não está aberta justamente a uma conversa, muito menos a um diálogo, que seria um aprofundamento da conversa. Mas a ideia básica do livro é permitir que as pessoas possam praticar uma reflexão a partir da leitura do livro. Então, os livros filosóficos, eles não são uma narrativa pronta e não são perguntas prontas, muito menos respostas adequadas e perfeitas às perguntas. São textos para fazer pensar tudo aquilo que não existe, digamos, o vazio do pensamento, que é uma das questões que é levantada no livro. Uma das questões é justamente o vazio do pensamento. Nós não estamos preocupados em pensar, ocupados em pensar, dedicados a um pensamento no sentido de uma reflexão mais aprofundada. E então o vazio do pensamento é uma das questões, digamos assim, é o arcabouço cultural no qual a personalidade autoritária, no extremo fascista, surge. E também em alguns momentos do livro, eu levanto a questão do vazio da emoção, do vazio da ação e das formas como isso se estabelece na nossa cultura. Estamos conversando com a filósofa e escritora Márcia Tiburi. Voltamos já. Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a professora e escritora Márcia Tiburi. Pois bem, e agora sobre o termo fascista, né? O seu livro define o fascista não como um seguidor do Partido Nacionalista de Benito Mussolini, né? Mas como um autoritário, antiliberal, num sentido amplo. Ora, isso não é, assim, um privilégio do Brasil, né? Metade da humanidade é fascista, não? Nesse sentido? Isso é uma coisa curiosa também, Margarida. O meu livro, ele está sendo publicado, traduzido para 10... Nem sei, várias línguas, são várias línguas. Vai sair em 11 países da Europa, já saiu em Portugal e está saindo em outros 11 países, justamente porque é uma questão mundial, global. O crescimento, o avanço da personalidade autoritária se intensifica entre nós dentro de determinadas, considerando, né, as novas condições da cultura. A hipertecnologização, a digitalização, a hiperconexão, ao mesmo tempo a distração, ao mesmo tempo o avanço dos meios de comunicação de massa e as condições, digamos assim, microeletrônicas, né, nas quais a nossa vida tem se desenvolvido. Isso não é uma coisa realmente do Brasil.
E, inclusive, o Brasil, como país jovem, país colonizado, recebe influências de países outros onde as formas fascistas, autoritárias, seja de governo, seja no âmbito da cultura, as formas, digamos assim, públicas e as civis se estabelecem com radicalidade. Então, não é de modo algum uma característica apenas do Brasil. Mas é um fato que no Brasil o fascismo tem feito festa. A exposição fascista, seja do sujeito, enfim, desse sujeito simples do cotidiano, a pessoa comum, o cidadão do dia a dia, seja na figura dos representantes no campo do legislativo, do executivo, no campo do governo, digamos que o fascismo ele tem crescido e aparecido em todos os cenários. E aquilo, como eu colocava antes, aquilo que para nós era o fascismo de antigamente, que era, digamos, para poucos ou de poucos, ou que até, digamos, se a gente pensar em termos de fascismo italiano, era um projeto político, no Brasil ele se tornou como que uma configuração banal da subjetividade. Então, no Brasil, é como se o fascismo fosse para qualquer um. O que é fascismo? Fascismo é, basicamente, na forma como tento estabelecer no livro, o sistema dos preconceitos assumido por um indivíduo e a exposição desses preconceitos como se ela tivesse um valor de verdade. A verdade é espetacular e é capital. Eu tirei muito esse conceito, meu diálogo foi com o texto da personalidade autoritária do Theodor Adorno. Eu já pensei até em fazer um estudo profundo sobre a personalidade autoritária no Brasil. Acho que os termos da investigação que foi feita lá nos anos 30 e 40, né, desses pesquisadores de Frankfurt, acho que caberiam muito bem se fazer no Brasil contemporâneo. Mas esse livro é um livro para o público, é um livro que tenta colocar questões no nível concreto, diário, cotidiano, para o cidadão que não é especialista em filosofia. Nesse sentido, é um livro mais político, muito político, ainda que ele também seja um livro que pretende ser filosófico, no sentido de ser cuidadoso, de ser uma reflexão qualificada, preocupada, atenta, mas ele não é uma tese. Agora, você usa muito a expressão a nossa sociedade, então o livro está sendo traduzido aí, né, em vários idiomas, e eu fiquei na dúvida, essa nossa sociedade refere-se à sociedade brasileira, ao mundo ocidental, ao mundo capitalista, o que seria essa nossa sociedade? Essa é uma boa pergunta e geraria um outro artigo. O escritor fica feliz quando vê que tem um leitor qualificado. Poderia se falar, então, claro, quando a gente coloca isso nessa posição, nesses termos, né, digamos, eu estou falando de um comum no livro, tentando estabelecer a ideia de um comum. Estou falando com quem está mais próximo, com quem está lendo o livro e está vivendo naquele contexto. Eu imaginei que o fascismo sendo uma espécie de regulador, ou até de calibrador, ainda que calibrador perverso da sociedade, que o fascismo pudesse ser, então, experimentado por todos e que isso vai depender das condições. Talvez a gente não possa colocar o fascismo como uma característica das sociedades tradicionais do Brasil, das comunidades indígenas, por exemplo. Talvez a gente não possa falar de fascismo em meio aos quilombolas. Mas numa sociedade como a nossa, que se desenvolve em termos de tecnologias, livre mercado, um padrão de comportamento consumista, culto da emoção, moralismo exacerbado, preconceitos num nível absurdo, tais como racismo, homofobia e todas as outras fobias que têm sido desveladas também no nosso contexto, no contexto da nossa sociedade. Então, digamos, como esses traços são muito comuns e quase que são universais, e o livro foi escrito justamente para esses participantes, que somos todos nós, desses contextos, do contexto de uma sociedade urbana, de uma sociedade tecnológica, de uma sociedade digital, de uma sociedade de redes sociais, uma sociedade onde sinais machistas são, por exemplo, são compartilhados por muitos.
E então foi muito nesse sentido de pensar o comum, aquilo que poderia ser a coreana ou a cubana, por exemplo, também. Então, poderia ser. Teria que se ver se o livro, se a discussão do livro... E também você consideraria fascista todo o sistema teocrático, né? Ou ditatorial? Depende muito. Eu, por exemplo, não conseguiria... eu não conheço o caso da Coreia do Norte, mas eu não diria que Cuba, por exemplo... Não, poderia ser do Sul também, né? Mas eu diria que são as sociedades capitalistas. Nesse caso aí é isso que eu estou dizendo, não haveria fascismo no Oriente ou nas sociedades que não fossem capitalistas. Poderíamos analisar nesse caso. Agora, poderíamos analisar em que sociedade, quais as sociedades que não se enquadrariam dentro desse ritmo global sobre o qual a gente está falando. Agora, com certeza, uma sociedade em que os preconceitos estão bem estabelecidos, pensa no caso da Europa, por isso que o livro está saindo lá em primeiro lugar. Uma sociedade, por exemplo, xenófoba. Então, uma sociedade que não assume, que não consegue conviver com a existência do diferente, que aviltou sempre a diferença, que aliás construiu a alteridade, né? Construiu a noção de alteridade como uma noção que serve justamente para a manutenção de um sistema de diferenças. Quer dizer, perguntas desse tipo, né? Quem constrói o negro? Que outro é esse que é inventado, chamado de negro, marcado como tal, justamente para poder ser usado nessa condição, digamos, de sujeito, ou melhor, de objeto marcado como negro e, portanto, objeto de um processo econômico que a gente chama de escravização. Então, ou a mulher marcada como mulher, como inferior, como menor, justamente com o objetivo de ser usada por um sistema machista. No livro, inclusive, tem sinais, porque eu ainda espero escrever com mais profundidade sobre a questão do machismo. Mas existe, por exemplo, esse nexo do fascismo, da personalidade autoritária, que no seu extremo se faz fascista, com a figura dos machistas. Quer dizer, aquele que, num sistema de privilégios, se torna sacerdote dos preconceitos que sustentam o privilégio, que marca o outro, constrói, portanto, uma alteridade negativa, justamente para poder fazer uso dela segundo seus interesses, seus pressupostos, suas necessidades. Então, foi mais nessa linha, assim, localizar, digamos, no sentido sociológico, o meu livro não teve essa pretensão, mas ele tem a pretensão de colocar a discussão sobre a configuração da subjetividade contemporânea nas sociedades industriais, pós-industriais e em que as condições da vida são estabelecidas a partir de uma programação microeletrônica, as sociedades digitais. A nossa relação, por exemplo, com os objetos e os aparelhos, não estou nem falando de máquinas e de instrumentos, estou falando de aparelhos, o aparelho celular, o computador, esse amor às máquinas, entre aspas, vamos colocar assim, que, por exemplo, o Adorno descrevia na Dialética do Esclarecimento lá nos anos 40 e poucos. Então, é um amor que é maior pelas coisas, pelas máquinas, pelo dinheiro, pelo capital, e maior do que seria pelas pessoas humanas, pela natureza, pelos animais, enfim. Mas eu quis analisar isso no sentido mais direto e mais imediato possível, considerando as expressões, os sinais materiais disso na nossa cultura, seja na internet, seja no jornal. E eu não quis fazer uma historiografia ou uma pré-história, mostrar toda a construção histórica da condição humana que nos levou até esse lugar. Eu não fiz um trabalho, digamos, arqueológico. Eu quis analisar mais genealogicamente a presença disso no nosso dia a dia. Você suscita a reflexão, como bem disse, né? Nosso tempo é curto, infelizmente, mas já deu uma boa ideia sobre o livro, né? Como Conversar com o Fascista, de Márcia Tiburi. Muito obrigada, Márcia, pela conversa Margarida, aqui. Eu agradeço muito, foi um prazer falar com você. Fico muito contente que você tenha lido meu livro. Um grande abraço. Outro grande abraço. Obrigada. Acabamos de conversar com a professora de filosofia e escritora Márcia Tiburi
a respeito do livro de sua autoria intitulado Como Conversar com um Fascista. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros. Acabamos de apresentar Autores e Livros.